Eu queria que você abrisse a palavra em Mateus 24, viu, Emerson? Quando você falou na live, eu falei, bom, não estou copiando, eu já tinha preparado. Mas eu fiquei feliz, porque testificou. O Emerson, quem ouviu sexta-feira, o Emerson falou sobre Mateus 24. O sermão, conhecido sermão profético de Jesus, sermão, não o sermão da montanha, né, mas o sermão escatológico também, muito importante para esses nossos dias, para esse nosso tempo. E o Emerson usou os mesmos versículos que eu, do 4, né, até o 13. Vamos ler desde o 3. Amém? No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. 4. Ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar e trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu vou ler até o 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Esses dias em que nós vivemos tantas incertezas, né? Ouvimos tantas coisas. E aprove a Deus falar um pouquinho mais essa noite sobre essa conversa que Jesus teve intimamente com os discípulos, mas que quer ter conosco esta noite. Amém? Pai, fala conosco, Senhor, um pouco mais da tua palavra, dá-nos a tua porção para este momento, para este tempo. Queremos abrir os nossos corações e estarmos receptivos ao teu ensinamento. Deus, nos ajuda, nos conduz, nos dê a direção para aquilo que temos que viver e entender da tua parte, não da nossa parte, não das circunstâncias, não do que o mundo diz, mas daquilo que a tua palavra nos ensina. É o que nós te pedimos, Senhor, humildemente nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, esse sermão diz que Jesus dizendo, ainda não é o fim. Quando acontecerem tais coisas, veremos, né, ao decorrer daquilo que ele vai falando, que tudo isso que ele vai dizendo ainda não é sinal totalmente do fim. Ainda são as dores de parto. E as dores de parto, para quem já viveu essa situação como eu, elas, em geral, né, tem mulher que tem um parto muito rápido, mas eu passei um dia inteiro, uma noite inteira. Na realidade, eu passei uma noite inteira, entrei às 9 da noite, passei a noite inteira com dores de parto, passei o dia inteiro com dores de parto e fui ganhar o André à meia-noite. Então, eu vivi bastante essa experiência, eu queria parto normal. Então, para quem vive isso, sabe que ela começa e vai se intensificando.
E conforme vai se intensificando, você quase fala, manda logo essa anestesia e faz cesárea logo, porque eu não vou dar conta, né? Mas eu fui corajosa e até o último instante eu disse, eu quero parto normal enquanto meu filho não estiver sofrendo nenhum perigo. Mas enfim, o que Jesus está querendo dizer aqui, que haverá um prenúncio, né? As situações, elas começarão a incomodar, mas isso é só o começo, elas aumentarão, né? Elas estão anunciando cada vez mais, quanto mais a situação apertar, mais significa que o parto está próximo, o fim está próximo. E aí nós vamos observar nessa noite alguns destaques na fala de Jesus, que nos trazem alvos para que nós observemos. Existem muitas coisas, mas eu vou tentar falar com vocês apenas, deixa eu ver que horas são. Apenas 5 alvos para vocês meditarem junto comigo. O primeiro alvo desse sermão está lá no versículo 4 e no versículo 11. E ele lhes respondeu, né, Jesus, vede que ninguém vos engane. E lá no 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Nós temos visto isso? Acho que temos, né? Temos visto muito dessas coisas acontecendo. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 3, há uma interligação com esse assunto. E diz assim, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, comichão, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. O que nós vemos hoje, às vezes eu entendo assim, destaca-se sim aquele que está à frente, falando o que o povo quer ouvir, falando o que a Bíblia não está dizendo, interesses de homens que serão julgados sim segundo as suas obras. Isso não compete a nós criticar, mas compete a Deus naquele dia, isso não é problema nosso. Mas, além dos falsos profetas, Timóteo nos mostra o outro lado. Essas pessoas, esses líderes, eles só, entendo eu, lógico, a palavra já diz, mas eles só se fortalecem, eles só se despontam nas suas falsas doutrinas e profecias e tantas coisas que nós já conhecemos. Vem para Jesus que a tua vida vai mudar, mas vai mudar só para aquilo que te interessa. Não é mudar para sofrer por amor a Ele, não é mudar para você negar todas as tuas paixões e fazer a vontade dEle. Não, é mudar para ser o teu reino beneficiado. Então todas essas coisas nós já sabemos, mas eles se despontam em tudo isso porque há um povo que quer ouvir essas coisas. Há um povo interessado que tem comichões nos ouvidos, a verdade incomoda. Então hoje eu vi em algum lugar, eu não lembro como é que estava a frase, mas assim, antigamente a pessoa mudava de igreja, não lembro, mas hoje se falar de pecado a pessoa muda de igreja. É bem assim, se essa igreja não tá falando coisas que eu quero ouvir, ou está falando coisas que eu não gosto de ouvir, eu caio fora, porque tem muita igreja para eu escolher, e tem muito pastor legal por aí. Então eu vou escolher aquilo que me convém. Então esses dois lados, Jesus, ele nos destaca um alvo. Cuidado. Cuidado para você não se deixar enganar. Cuidado para você não se levar por falas que te interessam, a sua alma se enche. Cuidado com isso. Haverão muitos falsos profetas, sim, mas o cuidado é seu.
Aí eu penso, tá bom, Jesus, muita gente vai pelas primeiras necessidades. O povo está sedento, o povo está necessitado, o povo está sofrido, então eles são levados por interesses humanos, ok. Mas será que depois que a palavra começa a entrar, não dá para discernir? Aí eu volto para Timóteo. Não é interessante. A verdade incomoda. Então, a nossa chamada dessa noite é cuidado. Não se engane. Não está falando não seja enganado. É você não se engane. Cuidado com aquilo que você procura ouvir. Com onde você está depositando o teu coração na palavra, tá? Segundo alvo, versículo 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Nós ouvimos falar de guerras desde que o mundo é mundo. Nós ouvimos falar de tantas situações que a Bíblia vai destacando aqui, a própria fala de Jesus, né, vai destacando em muitas situações, reino contra reino, fome, terremoto, tudo isso não é novidade, gente. Lá nos tempos de Abacuque, ele já sofria com todas essas coisas e talvez antes, e tantas outras situações que a Bíblia mostra que essas coisas já aconteciam. Então isso não é novidade. A questão é que haverá uma intensificação. Mas o que esse segundo alvo quer destacar para nós? Não há nada de novo. Os sinais do fim não trazem novidade. Todas essas coisas já vêm acontecendo e todas essas coisas estão preditas. Então, no segundo alvo, o que eu quero destacar para você é que Jesus nos chamou a atenção foi: não vos assusteis, tenha calma, seja corajoso, essas coisas virão e não serão fáceis, serão situações difíceis, serão situações dolorosas, e se elas não acometerem diretamente a você, muitas vezes, acometerão muitos ao teu redor. Mas Jesus disse: não vos assusteis, porque nada disso é novo, tudo isso já está predito. Nada é novidade para Deus, por que tem que ser novidade para nós? Será que Deus é tomado de surpresa? Não, nós sabemos que não. Ai, Jesus, eu nem imaginava que esse povo ia brigar tanto e ia acabar em guerra. Acho que não, nada é novidade. Então nós temos que nos confortar e nos tornar corajosos diante das aflições que podem estar por vir, não sei para quando, mas a Bíblia diz que virão. Se é para essa geração ou não, não sei. Acho que pode ser que sim. Mas uma coisa é certa: Jesus está nos chamando a atenção para um alvo. Eu tenho um alvo em mente. Eu tenho um alvo. Eu não vou me deixar sucumbir. Eu não me acovardarei. Eu serei corajoso. Não vou me assustar. Ele já me avisou. E o terceiro alvo começa lá no 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Jesus! Olha como a coisa vai apertar, hein? E ele vai falando isso tão calmamente, né? Jesus está dizendo aqui, ó, naturalmente. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então ele está dizendo isso para nós, né? Se você segue a Jesus, se você é um cristão, leva o nome dele, por causa desse nome, você pode passar por todas essas coisas. E isso é igreja, não é para o ímpio. O que a gente entende nesse terceiro alvo? Quando o parafuso começar a apertar, porque às vezes a gente pensa que já está apertado, né? Aí o meu marido diz assim, que o pior nunca é o pior. Então, quando as dores de parto
começarem a apertar, não se assuste, seja corajoso. Isso é para você. E se começar a apertar bastante, você já foi avisado que não é para espanar. Porque o parafuso, se apertar muito, espana, né? Não vai espanar não, meu irmão. Jesus já deixou tudo isso avisado para a gente. Não é para espanar não, tá? Se você não está disposto a morrer por Cristo, essa frase eu acho ela marcante. Então, você não está apto a viver para Ele. É bonito, né? É romântico falar isso. Mas será que na prática, sim? Chegar alguém aí e falar, não, nega, senão você morre. Mas que é uma frase linda, né? A gente precisa pensar muito nela. Aquelas circunstâncias que você não entende Deus. O parafuso começa a apertar e você fala assim, não, isso não é coisa de Deus. Deus, meu Pai, aquele que me ama, que eu sou a menina dos olhos dele, ele está deixando a igreja passar por isso? Não, eu não estou te entendendo. Sabe aquela hora, não sei se você já passou por isso, determinadas situações que Deus parece que ignora. E aí você pensa assim, nossa, se eu pedisse essa mesma coisa para um amigo, ele não demoraria nada para fazer para mim. E Deus, para ele é tão simples e parece que ele se faz. Já passou isso pela tua cabeça? Nossa, parece que um amigo, meu pai, minha mãe faria isso assim, sem pensar duas vezes. E o parafuso aperta. E aí, você vai levar o nome de Cristo numa situação dessas? Você não consegue entender Deus. Exemplo, quando somos ofendidos, quando somos caluniados, quando somos injustiçados. Você fala, ué, mas por que Deus está permitindo isso comigo? Justo eu? Não estou entendendo. Deus poderia ter evitado todas essas coisas. Pois bem, eu marquei essa frase aqui porque eu achei ela muito interessante. As ofensas são as ofensas que revelam as cadeias que estão dentro de nós. Então Deus permite. Porque quando a gente é ofendido, a gente se revela. Talvez não na hora, mas em algum determinado momento a gente se revela. O insulto não vem para nos afrontar, porque a primeira sensação é, essa pessoa está me afrontando. Não, esse insulto é uma afronta para um crente fiel que nem eu, né? Então a sensação é essa, a gente olha para nós, para a ofensa, para o insulto e entende aquilo como uma afronta. Só que Deus permite tudo isso. Nada foge do controle de Deus, nada. Ah, mas foi o diabo que usou aquela pessoa. Foi. E o diabo faz alguma coisa se Deus não deixar? Não. Então, esses insultos, essas afrontas, essas ofensas, elas revelam aquilo que está dentro da gente. Revela o que está dentro do outro? Ok, revela, problema de Deus com o outro, mas a questão é comigo. Quando eu sou ofendida, quando eu sou insultada, quando eu sou caluniada, isso tudo é para apertar o parafuso, apertar e ver o que está aqui dentro de mim. O que vai sair? Qual é a essência? Quando espreme a azeitona, sai óleo, né? Bom, né? Espero que seja isso que saia, né? De nós também. Então, não é o que fizeram comigo, mas é o que eu faço com o que fizeram comigo. Frase antiga, né? É fácil falar, difícil viver. Mas sempre é bom lembrar, né, gente? Isso tem que ser lembrado todos os dias da nossa vida, porque a gente está exposto a todos os dias situações. E quanto mais, quando vos matarem, quando vos odiarem, né, de todas as nações, estamos preparados? Se uma ofensa nos derruba? Se uma calúnia nos dá desejo de largar tudo e sumir? Onde eu estou? Tem gente que pensa que Jesus nunca ofendeu ninguém. Imagina, Jesus vai ofender?
Tem gente que pensa, não, Jesus nunca ofendeu. Sabe o que eu preciso te falar? Acredite se quiser. Ele está ofendendo pessoas até hoje. É estranho, né? Jesus? Pensei que era só aquela lixa na minha vida, aquele que aperta o meu calo, mas Jesus ofende até hoje. A questão não é ele, somos nós. Você já sabe disso, né? O que está dentro da gente? Uma hora ou outra, a nossa reação vai acontecer. Uma hora ou outra, a nossa essência e o nosso caráter vai se manifestar. Por isso que ele precisa apertar. E aperta o parafuso, né? Vamos para o quarto alvo. Versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Por que será que ele fala isso, né? Nós já somos todos salvos, né? Então, mas o versículo 13 é uma sequência do 12, né? É a questão de não seja um crente mimimi, né? Que mais? Crente juiz. Tem isso? Tem. Crente crítico? Não, aqui só tem amor. Amor. Todo mundo se ama, ninguém critica ninguém, ninguém julga ninguém, né? Ninguém se ofende com ninguém, ninguém é mimimi. Não, aqui só tem maduro. Não seja um crente insatisfeito. Sabe aquelas pessoas que têm olhos maus? Você pode dar o teu melhor. Você, irmão, você faz o teu melhor para o outro. Pastor nem se fala. Mas você faz o teu melhor. Você dá aquilo que tem, até o que não tem. Tira até o sapato do pé se precisar, enfim. Mas a pessoa nunca está satisfeita. Ela está sempre encontrando um ponto para dizer, mas isso não ficou bom. Você fez 10 coisas certas, mas uma foi suficiente. O que será dessas pessoas, igreja, quando apertar mais ainda as dores? Eu estou falando parafuso, mas são as dores de parto. Porque dor só aperta. Para o neném nascer, é contração mais rápida. Cada uma mais rápida que a outra. Mas e o mimimi? Onde vai ficar? E aquele que só... Porque o crítico é o seguinte. Eu falei para uma irmã, irmã, não esquenta. Estou acostumada. O crítico é assim. Só critica quem não faz. Porque quem faz está tão animado em fazer, está tão animado em suar a camisa, em se dispor, que ele não está preocupado em detalhes, se o outro fez, o outro não fez, e não sei o quê, porque ele está se doando. Agora, o que não faz, ele fica sentado, observando, para criticar e julgar. Né? Então, essas pessoas precisam se avaliar. Eu acho que dentro de Ebenezer não tem, mas tem internet, tem muita igreja, às vezes que depois vai ouvir, então é bom se avaliar, mas Ebenezer não, graças a Deus, não tem nada disso, né? Mas precisamos nos avaliar. Eu já me encontrei muito crítica, eu já me cobrei muito a mim mesma de ser muito crítica, muito exigente, muito perfeccionista, e eu não consigo. Muitas vezes eu falo, Deus, me ajuda a entender que o outro não tem o meu tempo, o outro não tem o meu olhar, o outro não tem a minha perspectiva. Eu estou errada, eu estou pecando. O amor tem que prevalecer em todas as coisas. Porque senão eu não vou suportar o que de pior está por vir. Eu vou sentar, vou chorar, vou reclamar, porque não me abraçou, porque não me sei o quê, porque não sei o quê, porque tantas coisas, porque me cobrou, né? Todos esses tipos de pessoas, difícil falar, mas é verdade. Esses tipos de crente, eles estão sofrendo todas essas coisas pequenas, porque os olhos deles não estão na eternidade, estão aqui. Porque se nós, tem um texto, eu não marquei, não marquei aqui,
Se nós olharmos para essas coisas, dependemos disso, nós esperarmos a ressurreição, nós somos os mais miseráveis dos homens. Isso aqui é lugar de gente imperfeita. Mas a igreja não. Igreja, quando eu cheguei na igreja, eu achei que ali eu seria feliz. O mundo me oprime, o mundo me julga, me critica, me cobra, me condena, mas a igreja não. A igreja está cheia de gente para ser tratada. Qual é a diferença então? A diferença é que nós admitimos. Miseráveis homens que somos. Precisamos da graça de Deus e da misericórdia dele todos os dias. E ai de nós se não buscarmos isso para sermos transformados. Então nós precisamos admitir, vivemos num mundo imperfeito. Todas essas pessoas, elas não estão olhando para a eternidade, elas estão presas nisso aqui. Porque quando eu estou aqui e vejo dessas situações que me entristecem, que às vezes me derrubam sim em algum momento, eu digo várias vezes para as irmãs, eu uso esse termo, irmã, chacoalha a poeira, dá a volta por cima, passa uma base na cara e segue a vida, porque o alvo é Jesus. Vai dizer que a gente não se entristece? Lógico que a gente se entristece. Mas nós temos um alvo muito maior. Então, se nós nos fixarmos em estar um dia na glória, na eternidade que nos espera, na escassez de anos que nos resta, o quão pequeno é o vapor de neblina que some rapidamente essa vida, a gente não vai se deter nisso aqui. Isso aqui é lugar de aprender, essa terra é lugar de aprender a ser moído e falar, ainda assim eu preciso te amar. Você está me pisando, mas eu preciso, Deus me ajuda porque eu preciso de amar. Eu tenho pouco tempo, eu não sei o tempo que me resta. Eu tenho hoje. Mas Jesus, ainda para Jesus voltar, tem que acontecer isso, tem que ter um avivamento. Ok, mas você sabe se vai acordar amanhã? Você não sabe, nem eu. Então, se as pessoas mimimi e tantas outras coisas mais, né? Só ficam, o que eu disse, elas não fixam na eternidade, elas só se fixam nas aflições desse mundo. E eu estou dizendo mimimi, muitas vezes, tem pessoas que às vezes, sério mesmo, irmãos, pastor também passa por isso. Você fala, Jesus, a irmã de novo. Vai vir tanto problema, vai vir tanta reclamação, vem, porque ela só sabe falar disso. Ela não consegue ser grata e falar, minha vida está difícil, está muito difícil mesmo, mas eu estou viva, eu tenho saúde, e isso e aquilo, e eu tenho uma eternidade que me espera. Pronto, isso é motivo para me alegrar, eu já fui salva. Eu não estou fazendo apologia ou querendo dizer que eu sofri indiferente, mas eu estou querendo dizer que tem gente que se apega demais nas dores e lambe ferida e vive nesse sofrimento, e não é isso, nosso alvo não é esse. Eu preciso te perguntar, irmão, você no domingo à noite vem buscar um Deus vivo, ok? Teoricamente tem que ser isso. Você vem buscar as bênçãos ou Deus? Não, irmã, eu venho buscar um Deus vivo, ok? Então, se você vem buscar um Deus vivo, que te dá uma eternidade, que te garante ruas de ouro, né? Uma promessa de novos céus e novas terras, onde não há choro, tudo isso. E você vem aqui no domingo à noite. Tem muitos que estão em outros lugares agora, não estão? E que não estão procurando Deus vivo, ok? É verdade. Você está aqui, eu estou aqui, mas tem muitos que estão em outros lugares e não estão procurando Deus vivo. Ponto. Qual a diferença na segunda-feira, quando você recebe uma notícia ruim, quando você recebe um contexto desagradável, uma conta que você não esperava, sei lá, coisas ruins acontecem nas nossas vidas, o que nos torna diferente daquele que no domingo à noite estava em lugares que não se encontraram com Deus vivo? Nós somos diferentes? Nós temos agido com diferença, nós temos pensado com diferença, nós temos sentido diferente
daqueles que não se encontraram com Deus vivo. Antigamente, tá? Que agora tudo é moderno. Tem que rir para não chorar. Antigamente, o crente se diferenciava pelas roupas. Não era essas saias longas, né? Porque a gente usa ainda, né? Mas era saiona, era o cabelão. Ah, lá vai uma crente. Então, assim, pelo menos pela roupa, né? Ah, lá vai a crente. Hoje, irmãs, vou ser sincera, raramente se diferencia, tá? Porque até as roupas das crentes tá tudo parecida. Tem que rir para não chorar, porque as irmãs usam saia, mas vou te contar, é uns violão, é umas coisas que eu falo, Senhor, mas aonde mais vai marcar isso? Como é que entrou? Mas é saia. A fenda então, né, nós estávamos ouvindo, pus lá no grupo, a Márcia pôs, né? A fenda então é aquela coisa maravilhosa, né, aquela fenda. Aí vamos falar dos casamentos. Chega nos casamentos, as irmãs põem o pé na jaca. Né? Cadê o irmão Divaldo aí? Vamos pôr o pé na jaca, porque agora é cerimônia de casamento. Pode tudo, transparência, aqueles negócios, os peitos tudo de fora, né? Ombro de fora. E a fenda então vem até aqui, depois senta. Ô gente, mas é casamento, e daí? Mudou porque casamento... Gente, eu não estou exagerando. Eu vou em muito casamento, de crente e de não crente. E a irmandade põe o pé na jaca porque está no casamento. Ô, gente, é tão lindo ver uma irmã vestida com sobriedade, feminina. Não precisa daquele decote, não precisa daquela transparência, não precisa de marcar o corpo, você não está à venda. Você é do seu esposo. Então, que diferença? Chega no casamento, tá tudo igual, você não sabe qual que é a crente, qual que é... As madrinhas? Senhor da graça, valei-me Deus, me livra de falar demais. Sem contar das festas, vou aproveitar, né? A gente não pode perder a chance. Casamento de crente, rola tudo. Rola de tudo. A noiva, você fala, meu pai, essa é a irmã? Uai, mas... não, mas é porque a noiva agora pode, casamento. Bebida, música, é o mundo lá. O mundo entrou na festa do crente. Primeiro a cerimônia foi bonita, sabe? Deus fez aquela cerimônia bonita, que dá gosto. Aí o povo briga com meu marido, já avisa, vai ter cerveja? Se tiver, nem me convida porque eu não vou fazer. Mas, gente, não é só a cerveja, é muita coisa errada que a gente vê muitas vezes. Não estou falando de geral, não. Estou falando de situações que a gente vê. Tem hora que a gente tem que falar assim, deu para mim. Para mim já... Às vezes eu falo para meu marido, a gente não precisa de um prato de comida. Vamos embora, não dá para ouvir. Mas é festa de crente. Me perdoa, irmão, você me vê sair no meio da festa, amo você do mesmo jeito, a amizade continua, só que não dá. Deu para mim. Não dá. Por quê? A festa é minha, quem pagou tudo fui eu. E nem pastor manda na minha festa. Não manda mesmo, problema seu. E com Deus. Festa de jovem, então, aniversário, pelo amor de Deus, eu não vou nem entrar em detalhe. A música é assim, assustadora. Eu não estou falando de todos, irmãos. Eu não estou falando de todos. Que vista a carapuça para quem quiser aí na internet também. Eu estou falando o quê? Nós temos que fazer a diferença. Eu estou falando que o teu casamento é a oportunidade de você ser a crente. Nossa, você não vai ter cerveja. Os noivos são crentes. Mas vão me olhar como crente. Eu sou crente, com muito prazer e alegria. Eu quero mais é que me chamem de crente, de fanático. Não, a gente tem que ter sabedoria, porque depois a gente vai ficando cada vez mais assim. Para de se juntar com muleta, irmão. Nós somos crente mesmo, somos fanático mesmo. Jesus está voltando, não dá tempo de a gente ficar se misturando com essas coisas e aproveitando a oportunidade para fazer aquilo que a gente sempre quis fazer. É isso que acontece. Festa de jovens, você não consegue ouvir. E é aquela música insuportável. Você fala, cadê Jesus aqui? Não dá para ele entrar, porque ele vai se sentir muito mal. Vamos voltar para a palavra aqui. Pronto, falei, né? Aí, eu falei do quarto alvo, né?
Nós precisamos ser diferentes. Essa é a verdade. Ou você é ou você não é. Ah, eu sou, até na festa de casamento, até na roupa, até não sei o que. Não, ou você é ou você não é. E se você é e tem um Deus vivo, Ele te sustenta, Ele te faz corajoso, Ele te dá forças. Temos depressão? Temos depressão. Temos enfermidade? Temos enfermidades. Mas temos um Deus vivo a quem confiamos e nos sustentamos e sabemos que Ele pode todas as coisas. E se eu tiver que morrer desse jeito, morro feliz nele. Mas bate os desespero no povo, que parece que a nossa casa é aqui. Sinto muito se você concorda comigo ou não, mas eu queria mais era que Jesus voltasse logo. É que nem Paulo, eu só não queria porque eu sei que tem muitos para a gente pregar. Tem família, é a única coisa que me segura. Esse mundo é mau, é desanimador, é triste. Você olha na internet, você vê animal sendo maltratado, você vê criança sendo maltratada, você vê tanta coisa absurda que você fala, eu não quero morar aqui. Isso aqui não é minha casa. Eu não sou mais santa que ninguém, mas é uma questão de estar ou não estar. Eu não me sinto bem. E às vezes eu fico olhando, por exemplo, em festa, volto lá para a festa. A pessoa fica porque ela está gostando. Bom, quinto e último alvo, irmãos. Ai, sermão, versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. O parto é aquele momento que parece que você não vai ter mais forças, parece que sua vida vai parar ali. Mas quando você vê aquela coisinha, aquele pacotinho, você esquece de tudo. De tudo, é ou não é, irmãs? Você esquece de tudo que passou. Então, até o fim, é difícil. Mas quando vir a plenitude dos tempos, e Jesus, gente, vai valer a pena. Qualquer situação, qualquer dor, qualquer coisa vai valer a pena. Aguenta firme. Jesus nos chama a atenção para o fato de que somos cartas vivas, tá? Aqui no versículo 14 ele fala, será pregado este evangelho por todo o mundo. Quem vai pregar? Os anjos? Ó, irmã, tudo bem que vocês preguem, mas eu não sou boa para falar, eu sou tímida, eu também sou, viu? É só aqui, porque eu sou tímida. Nem sei falar direito, me perco. Então eu não faço parte desse exército. É isso? Jesus fez distinção. Todos nós somos cartas vivas, somos testemunhos. Onde quer que você esteja, irmão. E aí eu abro um parênteses. Os Faces, os Insta, você não sabe falar, mas você sabe bater o dedinho assim e compartilhar. Quantas mensagens de domingo à noite da sua igreja, não é do Luiz Hermínio não, tá? Que dele já tem bastante gente vendo, por favor, ajuda nós aqui. Vamos ganhar a cidade. Quantas você tem sido carta viva para compartilhar no seu? Porque eu me questiono. Eu fico pensando, será que o problema desse povo é a imagem? Porque assim, o que os meus amigos vão pensar da minha página, do meu perfil? Muita pregação, muita falação de Jesus. Irmãos, se 50 aqui compartilhar, quantos serão alcançados dos seus amigos? Pensa nisso. As lives, a EBD, que o pastor está trazendo temas que atinge público que não é igreja. Quantas você compartilha com amor, carinho? Não vejo a hora de compartilhar isso. Você é carta viva. Qual é a imagem que você passa no teu perfil? É de crente?
de repente tem propriedade, né? Eu sou dono de alguma coisa. Ai, não vou misturar trabalho com igreja. Não vou ficar pondo louvor, porque o povo não gosta. Ah, para, irmão. Quantas vezes eu vou em loja que eu não vejo a hora de sumir, porque tá aquela coisa irritante assim, você fala, meu Deus, está me desgastando, eu já estou ficando estressada aqui, eu não consigo, como é que eu vou comprar com esse barulho irritante? Mas eles não estão nem aí, é o estilo de vida deles. E quem tem que se moldar? Eu, se eu quiser. Mas eu preciso, né? Então eu vou lá e aguento, compro correndo. Agora, Deus não vai ser suficientemente um Deus vivo para sustentar os meus clientes, os meus negócios, porque eu estou sendo fanática, eu estou me expondo. Mas faço a capa de 007. Ninguém precisa saber quem eu sou aqui. Vamos voltar aqui. Bom, por onde quer que formos, somos cartas vivas. Seja o que tivermos que passar, nas dores de parto, se passarmos por ela, intensificadamente, porque já estamos passando, mas, né? Continuamos sendo testemunho para essa geração. Por tudo, onde quer que eu vá, eu sou uma carta viva. E aí, eu preciso te dizer, diante disso tudo, que nós precisamos ser resilientes. O que é ser resiliente? Uma vez eu falei para os jovens. Diz o dicionário que resiliência é a capacidade que um corpo tem de ser de certa forma, ser transformado, forçado e voltar ao seu perfil original. No dicionário diz isso. Então, você enverga aquele corpo, mas ele é tão resiliente que ele volta na sua postura original. Diz as Escrituras que nós somos palmeiras. Os justos florescerão como palmeiras. O que a palmeira faz quando você vê essas imagens de tempestades por aí, furacão, tufão? Ela, você vê só as folhinhas assim, e ela vai lá no chão. Você fala, mas não é possível que essa não quebra? Não, porque o justo é como a palmeira. Passou a ventania, o que ela faz? Volta linda, formosa e maravilhosa. Isso é ser resiliente. E diz a psicologia que resiliência é a capacidade do indivíduo de lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos, resistir a pressões das situações adversas, dores de parto. Então, nós precisamos ser resilientes. E como que eu me torno resiliente? Acho que eu não sou não. Olha, qualquer coisa me derruba, eu vou para a cama, eu não quero mais levantar. Qualquer coisa eu desisto, não quero mais nem ir para a igreja. Qualquer coisa eu desisto, não quero mais nem falar com aquela pessoa. Qualquer coisa eu desanimo e perco a vontade de tudo. Acho que eu não sou resiliente não. E para suportar as dores de parto eu preciso ser. Então, fala aí, irmã, dá uma chave. Vou te dar uma chave para você se tornar resiliente. Desenvolver resiliência em sua vida é deixar que Deus te transforme de dentro para fora. Se você só tiver fachada de crente, se você só tiver roupinha de crente, se você só puser a Bíblia embaixo do braço, se você só vier no domingo à noite e levar uma vida que não tem nada a ver com aquilo que Deus espera de você, está furado. Então, você precisa deixar que Deus te transforme de dentro. E isso vai se externar. Quando você quiser colocar uma roupa, você fala, não posso. Isso não vai agradar meu pai. Quando você quiser fazer alguma coisa, você vai dizer, não. Jesus não estaria aqui comigo, ele não ia gostar disso. Ele pode até estar, mas ele não estaria bem, não se sentiria bem nisso. O que significa isso na prática? Eu copiei a frase. Significa deixar Jesus te ensinar a beber dele. Fonte de água viva. Jesus é a fonte das águas vivas, né? Então, quando você deixa ele trabalhar você de dentro para fora, você permite que ele te ensine, porque nós não sabemos. Nós queremos beber de qualquer lugar, qualquer água suja, qualquer água de esgoto, a gente bebe, viu?
mas a gente deixa Ele vir e nos ensinar a depender dEle, porque Ele jorra água constantemente e a gente aprende a beber dEle. De tal maneira, a tal ponto, que o seu propósito, a sua identidade, te comuniquem coragem para viver bem. Olha, presta atenção, você tem que ter coragem para viver bem. Quer seja numa circunstância boa, agradável, confortável, mas também ter coragem para viver bem numa circunstância totalmente adversa e acidentada. E como é que isso acontece? Acontece quando você admite que você se sente tão frustrado com a vida e com as pessoas com quem você se relaciona. Porque na maioria das vezes a gente não admite isso. Não, me dou bem, me comunico. Estou lendo um livro agora que diz assim: todos se comunicam, nem todos se conectam. Do John Maxwell. Não, me comunico bem com todo mundo. Não, lido de boa com a vida. Não, somos frustrados. Não nos sentimos amados como gostaríamos de ser. Somos frustrados pelas pessoas porque elas são imperfeitas e não podem corresponder às nossas necessidades. E nós não queremos admitir isso muitas vezes. Queremos passar de, o todo resolvido. Você nunca irá buscar a Cristo como de fato você precisa buscar, com a intensidade de um sedento, se você não admitir essas coisas. Deus nos deixa passar por frustrações, decepções, situações adversas, apertar o parafuso, dores de parto, tantas situações, enfim, o fim próximo. Mas Deus nos deixa passar por todas essas aflições, para que a gente olhe para tudo isso e diz assim: nada disso é mais importante do que beber da água viva que é Jesus. Isso tudo é legal, é bom, mas nada se compara ao meu Deus. Então, voltando às cartas vivas que devamos ser, preste atenção. Seu alvo principal tem que ser converter pessoas. E isso, seu alvo principal não tem que ser converter pessoas, tá? Conserta aqui. Não. Nós nos jogamos a incumbência, nos cobramos e muitas vezes nos decepcionamos conosco mesmo, porque a gente não consegue que a pessoa se converta. Isso não é minha competência, não é tua competência, você não tem condições para isso. Esse não é teu alvo principal. Calma, irmão, não estou falando heresia. Seu alvo principal tem que ser pregar o evangelho. Quer que eu repita? Não consegue falar? Clica o botãozinho, coloca no seu facezinho, no seu perfilzinho, manda um monte de postzinho, manda um monte de recadinho no WhatsApp. Seja um fanático de Jesus. Não precisa nem falar, a internet nos ajuda hoje. Temos vantagens, né? Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Onde quer que você vá, você é carta viva. O evangelho tem que ir junto com você, nas redes sociais, nas suas viagens, nos seus passeios, na sua família, no seu emprego. Não importa se você vai ser caluniado pelo nome de Jesus, não importa se você vai ser chamado de crentinha, não importa se o seu casamento não vai ser legal para os teus convidados. Eu não vou porque não vai ter cerveja. Não importa. Importa mais agradar a Deus do que a homens. Você é carta viva. Não perca essa oportunidade maravilhosa de ser chamado de crentinha por amor a Ele. Gente, isso é uma oportunidade, é um privilégio. O jovem sofre tanto, né? Eu tive meus filhos, que sofrimento que é. São discriminados, mas eles ainda não têm estrutura. Nós temos, os jovenzinhos, adolescentes, mas nós temos estruturas para nos alegrarmos com essas coisas. Para dizermos, glória a Deus, está me achando crente, sinal que eu estou fazendo a diferença. E não é pela roupa.
simplesmente. Bom, já falei do Face. Se você tem sido um testemunho, uma carta viva, não se preocupe se as pessoas estão ou não estão te dando atenção, estão ou não estão ouvindo. Isso não é problema seu. Se vão dar ouvidos ou não à palavra, isso não é problema seu nem meu. Tem um texto, acho que é em Ezequiel, diz assim: quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Saberão que esteve no meio deles um profeta. Então, se eles não quiserem ouvir, não é problema seu. Mas saberão que esteve no meio deles um profeta. Esse texto, quando eu conheci ele pela primeira vez, me marcou tanto, gente. Eu fui tão levada por esse texto, porque ele me fortalecia. Eu falava, então ok, vamos lá. E para finalizar agora. Sabe o que na maioria das vezes nos impede de cumprirmos estes alvos que Jesus vem nos falando e nos preparando e nos advertindo e nos mostrando uma questão a ser observada para nos conduzirmos em nossas vidas para esses focos. Sabe por que a gente não consegue muitas vezes cumprir esses alvos? Mesmo que sabendo que Jesus está chegando. Porque a gente sabe, a gente não quer acreditar, mas a gente sabe. E eu costumo dizer que para mim, a última prova disso era a inocência das crianças serem roubadas. E as nossas crianças foram roubadas na sua inocência. Eu não espero mais nada disso aqui. Então, mesmo sabendo que Jesus está voltando, a gente não foca nesses alvos. Sabe qual é a resposta? É que nós criamos muitos outros alvos que são prioridades nas nossas vidas. Será? Esses alvos nos distraem. Será mesmo? Olha lá, um bom casamento, ser bem-sucedido na profissão, realizações pessoais, ter filhos segundo os nossos sonhos. São ou não são alvos? A questão é, são alvos prioritários ou são alvos secundários? Jeremias 2:13, é um texto que eu gosto muito dele. Deus diz assim: 2 males o meu povo, não é o ímpio, o meu povo cometeu. A mim me deixou manancial de águas vivas e cavou cisternas rotas que não podem reter as águas. O que é isso? Naquela época, poxa, nem parecia justo Deus falar de água, porque água para eles era moeda de muito valor. Aquela região, a cidade que tivesse água, ela era uma cidade muito rica, privilegiada. Porque água, a gente vê o tempo todo aí poços, e faziam poços, e a água era artigo de luxo. Então Deus vem dizendo que cavar poços é um mal. O que ele está querendo dizer com isso? Usando algo que naquele tempo era muito importante. Não era pecado, não era algo desnecessário. Criar filhos não é desnecessário, não é pecado. Querer ter um bom casamento não é desnecessário, não é pecado. Mas quando eu deixo Deus, que é o manancial de águas vivas, quando eu deixo de buscar matar a minha sede nele, porque eu sou sedento, eu sou um ser sedento, a vida não me realiza. E quando eu deixo de buscar matar a minha sede nele, deixo ele para cavar poços que são, eu vou lutar, eu vou trabalhar para dar o que eles querem, para conquistar, para ser alguém na minha vida, para crescer, para não sei o que, porque meu casamento, porque o dia que meu marido me fizer feliz, eu sou uma pessoa realizada. Quando eu me detenho e priorizo estas coisas como o sentido da minha vida, são males que eu estou cometendo. E para piorar,
vou terminar o texto. São cisternas rotas, são poços furados que não retêm água. Cisterna rota não vai segurar, gente, não vai resolver tua vida. Você pode querer lutar, sonhar pela casa, mas o dia que você tiver ela, você fala assim, nossa, mas se tivesse a varanda da frente, aí você luta, faz a varanda, nossa, mas se eu conseguisse aquela churrasqueira lá no fundo, fez, mas uma piscina ia ficar bem melhor, né? Nunca vai satisfazer, gente. São poços furados, não nos satisfazem. O único que pode satisfazer é o manancial de águas vivas. Jesus disse isso para a mulher samaritana. Então eu encerro dizendo que tem uma pregação que eu já mencionei aqui do Juliano Som. Para que outros possam viver, vale a pena morrer. Acho que muitos já ouviram. Essa pregação para mim é marcante. As dores de parto só aumentam. O parto parece insuportável. Mas a expectativa da criança faz tudo valer a pena. Sabe o que é isso? Para que nós possamos ser resilientes, para que nós possamos ser cartas vivas, para que nós possamos pregar em tempo e fora de tempo, nós precisamos morrer. Quantas vezes nós já ouvimos isso? E por que é tão difícil morrer? Morrer para mim mesmo, morrer para as minhas emoções, morrer para os meus desejos, morrer para as minhas justiças. Nós precisamos morrer. E Juliano Som, ele foi muito feliz nessa colocação. Ele diz que é necessário morrer para que haja vida. João 12 fala sobre isso, que se o grão de trigo cair e não morrer, ele vai ficar só. Mas se ele morrer, ele dará muitos frutos. E eu vou terminar com um texto de 1 Coríntios. (15, 19). Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Eu já disse esse texto, né? Se nós continuarmos nos detendo a essa vida e acharmos que Cristo é solução para esses problemas, para essas aflições, nós somos os mais miseráveis dos homens. E se vocês me derem mais 2 minutos, eu vou contar para vocês uma historinha que vocês às vezes já conhecem. O Juliano Som fala dos moravianos. Foram pessoas que levantaram um grupo de intercessão. Eles oravam 24 horas ininterruptamente por quase 100 anos, lá por volta de 1800. Eu acho que são pessoas, como Hebreus fala, né, 11, pessoas dos quais o mundo não foi digno. Pessoas que abriram mão para estar orando, para construir aquilo que hoje nós colhemos. E dentro dessas pessoas, 2 jovens de 20 anos ficaram sabendo de escravos que haviam sido levados a uma ilha, acho que no leste da Índia, por um britânico agricultor, muito mau, muito severo, que pegou essas pessoas nas florestas da África, escravizou e as levou para essa ilha. E essas pessoas, com certeza, ali viveriam e ali morreriam. Mas para esses 2 jovens moravianos, a tristeza foi saber que eles morreriam sem ouvir falar de Jesus. Então eles chegaram, tomaram uma decisão e foram até esse britânico e disseram assim: podemos ir até lá como missionários? Nos permita que nós possamos levar a palavra, levar Jesus para esses escravos que só te servirão e morrerão. E esse homem mau disse: não, de jeito nenhum, não me interessa isso, não vai. Eles voltaram, repensaram e decidiram. Chegaram no britânico: olha, se nós formos como escravos, você nos permite? Ele, com muita indiferença, disse: ok, vocês querem ir,
vão morrer lá. Porém, nem o transporte de vocês eu não pago. Vocês se virem para pagar o navio. E eles se venderam como escravos. E com o dinheiro da venda, eles pagaram o transporte. E no dia da despedida, a família, os amigos choravam muito, porque sabiam que nunca mais os veriam, jovens de 20 anos. E essas pessoas sabiam que não veriam mais esses 2 moravianos. Choravam muito, se despediram, e o navio se afastou a pouca distância. Os 2 de lá se abraçaram e gritaram para aqueles que choravam: que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa pelo seu sacrifício através de nós. Será que somos capazes? Será que somos capazes? Se não somos capazes de morrer por Cristo, como então passaremos por tempos que virão? Eu volto a repetir, não sei se é para a geração, creio que sim. Mas uma coisa é certa, a palavra nos afirma: essas coisas virão. São o princípio do fim, até que chegue o fim. Onde nós nos encaixamos? Onde nós nos encontramos nesse contexto? Fica para a gente refletir essa semana e nos posicionarmos. Minha oração é que o Senhor toque, o Espírito Santo toque no teu coração. E toque no coração de muitos que talvez poderiam estar aqui. E às vezes preferem o conforto da casa. Às vezes não se importa o que existem outros que estão indo para o inferno. E simplesmente estão vivendo por viver, uma vida sem sentido. Mas se dizem crentes. Isso é muito sério. Não sabemos o que ainda temos por passar.